Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sigo Mini Aulas de Inglês. Esse é o segundo vídeo, já entramos na parte prática e teórica, que é desse jeito, né? Aqui é direto e reto, não ficamos só na teoria, a gente já linka teoria e prática, e espero com esse método aí vocês gostem, fiquem mais interessados, entendam de uma forma melhor, e inclusive percam esse medo e fiquem com a gente, continuam lutando. Se gostarem da aula, curtam, nos sigam, porque temos muitos outros conteúdos. Se esse não te agrada, com certeza outro vai te agradar. Nós estamos aqui para fazer o máximo que pudermos, que é ao nosso alcance. Fique com a gente, continua voltando. Canal Sigo Mini Aulas de Inglês. Hi guys! E aí, tudo bem, galera? Mais uma aula, vídeo 2 da mini curso, mini aulas de inglês. Bom, primeiro eu queria dizer que assim, a aula passada, quem não viu, ela foi mais assim, contando uma história. Não, na verdade eu dividi assim, né, com vocês assim, qual foi a minha trajetória em relação ao inglês. Para vocês verem que sim, realmente não é fácil, precisa de dedicação. Cada um vai aprender de um jeito, né? Como eu falei, eu não consegui aprender aqui, mas muita gente consegue. E eu espero que eu contribua, né? Para isso, essa é a minha ideia. Então, assim, não é um curso que a gente vai ver o beabá, aquela coisa que eu falei do verbo to be e tal. Nós vamos ver a realidade, né? Então, como pede um café? E aí, nisso, quando a gente for estudar a frase, é ali que entra a teoria, que eu vou explicar. Essa foi uma forma que encontrei. E não sei se é a melhor forma, enfim, nem se é boa forma, mas assim, é uma ideia que eu tive e eu acho que se eu aprendesse desse jeito, talvez teria sido mais fácil. Enfim, como eu disse, cada um tem a sua forma. E por isso eu conto, né, com a ajuda de vocês para estar curtindo, comentando, para eu, né, me direcionar e melhorar o conteúdo ou a forma de falar, né, enfim. E na aula passada, porque eu chamei aqui, né, detalhamento do que vimos na aula passada, porque lá no finzinho, né, da aula, falamos de alguns tópicos, né, algumas perguntas, mas não entramos no detalhe. E eu fiz um pouco de propósito, né? Não sei se vocês ficaram bravos, mas porque eu não dei muito detalhe, né? E não é essa a ideia, é ensinar. Mas o que eu quis? Eu quis mostrar mais ou menos como seria, né? E mostrar para vocês que eu realmente quero ir direto na prática, tá? Então vamos lá. Qual que é o conteúdo então, na verdade, o conteúdo de hoje vai ser focado na aula passada. Então, esses mesmos itens aqui, né, como se diz em inglês, eu gosto de correr, essas coisas, nós vamos ver hoje, porém, né, na parte mais teórica, entrar no detalhe, né, da teoria, aquela coisa toda, né, e de uma forma objetiva. Essa é o meu objetivo sempre. Então, vamos ver a parte do gosto de correr, que é a questão do verbo seguido de outro verbo no ing, o que significa o verbo no infinitivo, quais as palavras mais ditas quando eu digo isso, questão de cultura, né? Não sei se ficou claro, mas hoje a gente vai ver. A questão aqui do passado recente, só que, bom, a gente vai chegar lá e vou explicar. E, né, uma situação comum, né, que você fazer um pedido. Aqui eu coloquei de café, mas poderia ser de qualquer coisa, né? O que muda é a forma, assim, a cup of coffee, né, um copo de café, e, enfim. Mas o início, né, a pergunta é a mesma, o começo.
a forma, né, que eu digo de escrever. E a questão da lanchonete foi só, assim, por acaso, acho que veio aqui na minha cabeça, não tem nada a ver, entendeu? Pode ser em qualquer lugar. A pergunta não muda, né? Não sei se alguém pensou isso, mas, né, vai saber. Então, vamos lá. Então, quando nós temos dois verbos, por exemplo, no português, eu gosto de correr, né? Então, qual que é o infinitivo? Vamos pensar no português primeiro. Qual que é o infinitivo de gosto, do gosto no português? É gostar, certo? E correr, correr, né? Correr. E correr é o infinitivo já dele, tá? Aí eu corro, tá? Aí já muda. Então, o infinitivo seria dos verbos, tá? Só tô vendo um infinitivo, pra vocês também entenderem quando a gente usa muito isso, do infinitivo. O verbo no infinitivo, né? Então, tem que estar muito claro pra vocês, por isso que eu tô focando primeiro no português. Então, gostar, infinitivo. Correr, infinitivo. Vou fazer a frase. Eu gostar, correr. Estranho, né? Então, o que eu fiz? Em português, a gente muda o primeiro verbo, coloca um de e usa o outro no infinitivo. É uma regra, percebe? Ó, vou falar agora outra coisa. Eu amo nadar. Amo tá no infinitivo? Não. É amar. E eu amo nadar. Nadar, infinitivo. Então, você percebe que também tem uma regra no português? E aí, qual que é a regra do inglês? Quando tem dois verbos, esquece esse aqui, o like, hate, love, eles são exceções, tá? Mas por isso também que eu quis trazê-los. Então, no inglês, o normal seria, se não for like, esses aí, né? Bom, então, vamos pensar nessa aqui, ó. Eu tenho que estudar, né? Em português. Como que ficaria no inglês? I have, né? Ter. No infinitivo, have. Então, você vê que inverte, né? A gente, no português, não usou o primeiro verbo no infinitivo, certo? O segundo, sim. E colocamos o de lá, de correr, né? Então, aqui fica. Então, fica, né? I have. Aí, eu vou falar que eu tenho que trabalhar, tá? I have to work. Então, perceba, ó. Né, os dois verbos estão no infinitivo, certo? I have, o have infinitivo. Work, de trabalhar, é um verbo, né? Como ele pode ser também um substantivo, né, o seu trabalho, mas não se usa my work, mas normalmente é my job, né? Job como sendo um trabalho, e o work é mais como um verbo mesmo. Mas existem, tá? Igual no português, né? Pensa assim, gente, o inglês é parecido, inclusive, com o português. Na verdade, o inglês é bem mais fácil. Só que, assim, quando eu falo que é parecido, até tem muitas palavras que são parecidas, mas eu digo a expressão, a forma, né? Inclusive a cultura, eu acho, de uma certa forma, se comparar, por exemplo, com os indianos, a nossa está muito mais próxima dos americanos, na minha opinião, apesar de nós sermos terceiro. Mas eu digo assim, na forma de se comunicar, as expressões, sabe, essa coisa assim. Por exemplo, às vezes tem uma frase que você fala, por exemplo, para um indiano, que na cultura deles é um insulto. Também em inglês, mas assim, se a gente comparar entre os dois, nós estamos mais próximo do americano, né? Então ficou I have to work. Por que pôs o to? Porque são dois verbos. Sempre que você tiver dois verbos,
Seja ele no infinitivo ou não, tem o to. Com exceção agora do like, hate e love. Então, não sei, aí ficou claro. Vou pegar um outro exemplo. Ela corre. Ai meu Deus, pulando. Ai, vai ser no ING. Parece que a forma é difícil pensar na frase. Vamos ver aqui esse slide. Então, quando existem dois verbos juntos, deve-se incluir o to, que a gente acabou de falar, né? Antes do segundo verbo, né? Mas na verdade seria entre os dois verbos, dando mesmo. E o verbo fica no infinitivo, por conta do to. Quando o verbo está no passado, por exemplo, você não usa o to. Quando o verbo está no futuro, você não usa o to. Provérbio, calma, porque pode ser que no meio da frase tem que usar o to por outro motivo, né? Então, aqui, ó, eu dei alguns exemplos. Eu quero correr. I want to run, né? Então, o want, ele tá no infinitivo e o run também. I want to run. Então, eu quero correr. Um outro exemplo. I study to get smarter. Então, aqui eu aprendi britânico. E falar o americano é meio estranho, então desculpa. Vão também já tentando se apegar à pronúncia, né? A leitura de como pronuncia as palavras, né? Então, I study to get smarter. Então, eu estudo para ficar mais inteligente. Eu falo, meu Deus, que frase é essa? Então, vamos, calma. Olha como é fácil. Study. Você estuda. To get. Quando eu uso to get, eu posso falar para ficar, para conseguir, para pegar. Depende da frase. Então, assim, o get é nesse sentido de querer pegar, sabe? Ou de querer por algum motivo, me tornar alguma coisa, sabe? Então, aqui, e o smarter, o smart é inteligente, é um substantivo. Só que quando eu uso o seria aqui, tá, gente? Ó, eu vou apertar porque é slide, ó, smart, até aqui, ó, sem o ER. É inteligente, tá? É um substantivo, na verdade, é um adjetivo, né? E aí, eu quero falar que eu quero ficar mais inteligente. Aí eu uso o ER aqui no final. Então, aqui é inteligente, até o T, inteligente. Ela colocou com o ER, mais inteligente. Tem duas palavras aqui. É como se fosse, olha como é fácil. Brincando. Então, ó, eu estudo para ficar mais inteligente. Mas eu falo, mas só tem uma palavra, por que tem mais inteligente se só tem o smarter? Pois é, porque o ER é o mais. Eu brinco para dar uma descontraída. Então, eu espero aí que... Tá vendo? É isso que eu falei, ó, de estudar teoria. Não estava previsto ver mais inteligente, né? E a gente acabou vendo. Então, por exemplo, se eu falar que eu corro para ficar mais rápido, então eu vou falar I run to get faster. Mesma coisa, ó. Então, I run no lugar do study. I run to get. Só que aí eu troquei fast. O fast é de rápido. Então, faster, mais rápido. Muito simples, né? Ó, então, vamos agora treinar a pronúncia. Repitam aí, gente, comigo. Todo mundo. I study to get smarter. Então, vamos lá, percebam que o T do get, eu não falo get, eu falo tu, eu falo to.
o smarter, eu não falo smarter, não. Study, eu falo estude. Então, ó, I, né, eu, study, é um I bem sutil, study. E vê que o U tem um somzinho de A, assim, study. Aí o to get, ó, o T do get, eu só fiz um, né? E o to eu falei normal. Aí pode ser até um pouco, né, do sotaque nosso. Mas olha, presta atenção. Então, I study to get. Ó, vocês viram? Get. To get. É assim. Smarter. Eu não foco no T. É como se eu falasse sem o T, ó. Smarter. Mas não é, tá? Eu fiz agora de propósito. Normal. Smarter. Mas, percebe? Eu não falo o T direito. E no final ali, o último, I run to lose weight. Ó, de novo o T, né? Mudo. I run. E pode perceber que run, eu dou uma ênfase no N. Dá uma prolongada. Aqui a frase, eu não sei, desculpa, não traduzir. Eu corro para perder peso. Weight é peso, tá? Então, vamos lá. I run to lose weight. Viu que o T do weight é igual do that? I run to lose weight. Aí algumas exceções, né? Que aí agora sim vem os verbos lá. Após alguns verbos, like, hate, love, por exemplo, são seguidos dos verbos com ing. Então, ao invés de fazer to get, aí vai ser like e em seguida já o verbo no ing. Então, aí no fim não se utiliza o to. I like running. I love eating. I hate working. I like swimming. Então, vamos lá. Running é de correr. Love, amar. Eating é de comer. Já falei? Que parecido. Correr, comer. Hate é odiar. Work é trabalhar. E swimming é nadar. Só que o nadar também no infinitivo é escrito dessa forma. Porque você imagina, swimming, né? Como ele já termina com o ing, você não muda ele, né? Ele fica do jeito que ele é. Entendeu? Se eu for falar to swimming, eu vou escrever dessa forma. Se eu for falar like swimming, sem o to, também vai ser dessa forma, porque ele já tem o ing no final. Entenderam? Swimming é de nadar. Então, vamos lá. I like running. Eu gosto de correr. Mas eu vou falar, cadê o D? Não tem. Tá escondido. Parece que você tá falando assim, né? Eu gosto de correr. Não. Eu gosto de correr, né? Eu amo comer. Aí, nesse caso, já não teve nenhum. Eu odeio trabalhar. E eu gosto de nadar. Agora, pronúncia. I like running. I love eating. Eating é britânico, desculpa. I love eating. I hate working. I like swimming. Eu acho que a principal dificuldade nossa é que nós falamos as palavras, parece que de uma forma bruta. Tô brincando. Não, a gente lê a palavra, né? Verbos, né? Tipo isso. Se lê, ninguém fala tão forte assim, né? Mas eu tô dando um exemplo. Bos, entendeu? Verbos. E eles falam eating, working, swimming. Sabe assim? Então é como se a gente lesse a palavra de uma forma diferente. Não sei se vocês conseguiram acompanhar no raciocínio. Mas é isso. Agora, por que não sei o que? Porque não sei explicar.
Porém, não quer dizer que não existem situações que você use o to com like também. Com essas palavras, né, no geral. Normalmente, quando você vai falar assim, por exemplo, eu gosto de trabalhar de manhã. Ou assim, ó, não, melhor ainda. Eu gosto de ir para o trabalho cedo. Então ficaria I like to go to work. Olha só. Early. Então fica, né? I like. Normal, igual a gente tá vendo ali. To go. Go não é de go, não. É G-O, tá? E eu não vou escrever não, gente, de propósito. Depois a gente vai falar disso. Então, I like to go to work early. Um segundo para pensar. Deu. Então, assim, eu gosto to go, né? Então, de ir. Mas por que o to? Porque é um verbo. Like. You go. Né? Então, I like to go. Beleza. Verbo do. Você vê que eu não usei o ing. Não tá errado. Mas é o contexto. Né? Então, se eu falar assim, ó. Quando você fala, por exemplo, I like running, é como se você estivesse falando realmente um desejo seu, uma coisa que você gosta, uma coisa, sabe, que não tem a ver com fatores externos, digamos. Aqui eu tô falando sobre o meu trabalho, qual que é a minha preferência. Então, se você for até falar assim, que você gosta de correr mais do que de estudar, poderia ser útil também. Não. Tem que ser o ing. Seria assim, I like running better than working. Louco, né? Eu não pensei nisso não, gente, calma. É muita informação. Vamos só pegar aqui no que tá nesse slide, tá? Então é isso. As exceções, não exceções, mas as frases com to, com esses verbos, né? Like, love, hate. A gente vai ter uma aula só de like, love, hate. E aí a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Outra coisa, gente, vocabulário. Não adianta nada você saber as regras se você não souber o que está escrito, né? Por isso que eu tô procurando usar aos poucos palavras diferentes. Em geral, eu repito, né? Bastante de propósito, né? Porque eu sei que adquirir vocabulário é difícil. Assim, não é difícil, né? É complicado, né? Tem que realmente estudar e eu não sei o quanto todo mundo tem tempo para isso. Então, pelo menos aqui pelas aulas, aos pouquinhos vai, né? Então, vamos lá. E aí, novamente, o like, hate, love, o que eu falei, ó, não está incorreto dizer I like to work, mas não é o jeito mais correto. Normalmente, utiliza-se o to depois desses verbos mencionados para frases específicas, que foi o que eu falei. I like to work, to learn. Aí, por que to duas vezes? Porque são dois verbos. Né? Você só não usa o to, por exemplo, no primeiro, ali, o I to like. Não, isso não existe. É sempre sem to. Mas se você for falar vários verbos, é todo to. Tô brincando, pode ser que tenha um ing no meio aí. E neste caso, também poderia se usar o ing no último verbo. Mas neste caso, se utiliza o for no lugar do to. Ixi, complicou, hein? O que eu quis dizer? Eu usei o to work, ou seja, não usei ing depois de like. E tem um outro verbo, que é o to learn. Se eu quiser, e dependendo do contexto, eu posso colocar o terceiro verbo com ing. Então ficaria I like to work in learn, seria learning. Só que nesse caso, não é o to, é o for.
Então, ó, to, for são preposições. A gente também vai ter uma aula só de preposições. Meu Deus, tá me deixando louco, não tô entendendo nada. Então, olha ali a frase, ó. I like to work for learning. Eu gosto de trabalhar para aprender. Então, lembra que eu comentei do ing, que você fala quando é uma coisa que você gosta, quando você está falando uma afirmação, você não está de fatores externos e tal. É o que aconteceu aqui, né? Mas, por exemplo, se eu falasse I like working for learning, também não fica tão legal. É sério, gente, eu não sei tudo, né? Pelo amor de Deus. Mas é o que eu falei. Com o tempo, é igual criança, como que ela aprende a falar, né? De ouvir e tal. Aí o pai corrige aqui, corrige ali. E a gente não tem um senso, tipo, não, essa frase em português não ficou boa. É a mesma coisa comigo com o inglês. Eu sei bastante. Eu não vou falar que eu sei tudo, não. Eu sou hipócrita. Mas é o que eu falei. Tem muita coisa que eu tenho a certeza absoluta. E tem coisas que eu vou pela intuição. Porque realmente é o que eu falei. Por exemplo, é algo que eu nunca ouvi. Ou é algo que fica estranho, soa estranho. Entende? Então, quando eu falo às vezes, que eu falo, não, ficou estranho, não é porque eu não sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. Mas, assim como existem exceções no português, existe no inglês, né? Então, é o que eu falei, eu não sei tudo. E às vezes, na hora que eu escrevi, eu pensei numa coisa, depois eu pensei em outra. Acontece. Então, ó, I like to work for learning. Então, por que não ficaria bom work? Ficaria bom não, não seria... Assim, se vocês falarem, a pessoa vai entender. Mas é igual eu falar que é índio, né, tá com a gente. Mas eu tô falando o que é o correto e o porquê, né. Então, ó, se eu falo I like working for learning, quando você fala I like working, é como se teria que acabar ali a frase. Você não pode acrescentar só que é complicado, gente, de explicar. Só se fossem as situações, por exemplo, eu gosto de trabalhar na parte da manhã. Daí o working seria melhor. I like working in the morning. Entende? Só que aqui eu tô usando um outro verbo. Não funciona. I like working for or to learning. Primeiro que não é to. Por que você usou for ali? Porque é um objetivo. Então, eu gosto de trabalhar para quê? Entende? É diferente do to. O to eu estou usando apenas porque é um verbo. E antes do verbo tem que ter o to. Ponto. Agora o for eu estou justificando, por exemplo, algo, né? Então, eu gosto de trabalhar para aprender. Então, se eu uso o to, não tá certo. Porque o to é antes de verbo no infinitivo. Entendeu? Pode ver, ó, toda vez que você tem um verbo com ing, ou é antes do for, ou é antes desses verbos, like, hate, love. Então, vamos lá. Neste caso, também é o segundo tópico, tá? Também poderia se usar os ing, que como eu comentei no último verbo. Ah, tá, esse aqui a gente já falou, né? Que é o for. Então, I like working for learning. Não está correto. Tá vendo? Nem legal, né? Neste caso, como o ing foi utilizado após o like, não é correto que o verbo seguinte também termine com ing. Na verdade, eu diria o contrário. Bom, é que eu falei, gente, tudo depende. Depende do que você quer falar, qual que é a mensagem, entende?
do que você tá falando, é de horário, é de gosto, é de pra quê, é isso que, é de preferência, entende? É que pra gente é tudo muito natural, né? Mas se você parar para pensar, a gente também formula as frases de acordo com o propósito. Então ali eu coloquei o correto neste caso seria I like working to learn. Olha lá, uma outra forma, eu inverti. Tá certo falar assim, I like working to learn. Também tá certo. Então, aí você viu, ó, não usei o for, porque o learn tá no infinitivo. Né? Acho que ficou muita informação, né, gente? Eu acho que eu vou deixar os outros assuntos para a próxima aula, para vocês estudarem um pouquinho essa parte, tá? Pode ser, o que vocês acham? Aí, olha só, minha sugestão. Olha quanta coisa a gente ia falar, meu Deus. Aí, ó, os 10 mandamentos, eu já coloquei aqui agora na ordem certa. Aqui, ó, esse aqui, gente, ó, depois vocês anotam, dá um pause aí. Eu coloquei como vocabulário, né? Então, o que? Minha sugestão, peguem essas palavras, vão acostumando com a forma de escrever, o que significa, né? O significado, claro. Tentem formular frases, né? Do que a gente aprendeu até agora. Tem coisas aí que não foram faladas ainda, mas eu coloquei de propósito para você já ir em si familiarizando, e quando a gente falar, né, se vocês realmente derem uma lida, uma estudadinha de leve, vocês já vão estar por dentro. E, enfim, você pode às vezes não entender o significado, não tem problema, se vocês forem estudar, mas pelo menos na escrita, se vocês conseguirem decorar, eu não gosto dessa palavra de decorar, porque tudo que eu decorei na escola eu esqueci depois. Pra mim eu tenho que entender, né? Mas isso sou eu, é o meu cérebro de forma como ele funciona. Tanto que tem palavras que às vezes eu escrevo errado porque eu realmente esqueci. Porque é difícil de escrever. E olha como tem palavras parecidas, ó. Restaurante, só muda o T e a forma de falar, cara. Claro. Television, sanduíche, coffee, drink. Em português falamos drink, né? Em inglês, drink. An egg, a cup. Ó, diferença do A e o AN é algo comum de se aprender, mas é claro que eu não iria deixar de trazer para cá. São palavras fáceis, gente. Tem um outro que é diferente aí, mas é a minha sugestão, sugestão, porque é o que eu falo. Só a aula não basta, tem que estudar. Não adianta, gente, tem que estudar. Eu, lá fora, eu fazia aula, tinha 3 horas de aula por dia, todos os dias. Eu ia para casa e estudava. Só no começo, né? Depois não tinha nem tempo. Desculpa. E chegava em casa e estudava muito. Chegou em 3 meses eu ainda não falava. É o que eu falei, posso ter probleminha, dificuldade, para outras pessoas pode ser mais fácil, né? Mas estou falando, pode ser porque tem pessoas que têm uma dificuldade mais próxima da minha, né, ou parecida. E aí, cara, estudando. Eu desconheço alguém que aprendeu inglês sem estudar. Não sei se tem como, de verdade. Porque é muita palavra, é muita coisa, não é assim. Eu acho que começa a se tornar simples a partir do momento que você começa a entender a lógica e o sentido e tal. Que é esse o meu propósito que eu quero tentar. Não sei se vai ser fácil, né? Se eu conseguir atingir,
Mas, gente, pelo menos um pouco de ensino eu preciso conseguir passar. Aprendizado, né? E é isso. Vou ficando por aqui. E é isso. Obrigada. Continue voltando. Desculpem aí qualquer coisa, mas estou me esforçando muito para passar tudo que eu sei de uma forma mais simples, de uma forma lúdica e também não cansativa. Não queria essas brincadeiras. Eu não queria esse barulho aqui, né, da avenida. Não é avenida, só pra vocês terem noção, mas não se coisa. Mas é isso, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam, se quiserem, claro. E é isso, continue voltando. Fique com a gente, temos muito conteúdo bom aí pela frente, cara. Vocês não vão se arrepender. É isso aí. Canal Sigou Mini Aulas de Inglês. E aí, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Estou seguindo o meu feeling e aceito sugestões, dicas. Vamos fazer melhor, porque pode ajudar muitas outras pessoas, né? Não só vocês e eu, porque eu me ensinando também aprendo. Então vamos juntos chegar no ideal, mais próximo, pelo menos. Vocês sempre são bem-vindos aqui no canal Sigam e continuem voltando. Sigam Mini Aulas de Inglês.